Olá, bem-vindo. Cadê a turma do nono ano? Tá aí prestando atenção, não é? No Sexto Tempo que tá no ar. Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus, certo? Meu nome é Felipe Lopes de Lima, como você já sabe. Hoje a gente vai falar de língua portuguesa. Na comunidade surda, o meu sinal é este aqui, ó. Lembra daquele verbo que a gente inventou? Sextempar. Sextempou. Vamos aprender? Muito bem, a minha turma favorita prestando atenção na aula, que vai ser sobre texto, sobre leitura. Vamos falar de elementos coesivos, coesão, referenciação, coisas, estratégias que a gente já usa no nosso dia a dia. Isso mesmo, você já faz isso todos os dias. E aí a gente vai aproveitar para trazer alguns textos para a gente analisar. Então vamos começar falando de mulheres importantes na história, mulheres na história, mais precisamente na história do Brasil. E a gente começa com a Maria da Penha. Observa aí no texto. Maria da Penha é uma farmacêutica cearense. Infelizmente, Maria da Penha foi vítima de violência doméstica por parte do ex-marido, que, ao atirar em suas costas, deixou Maria da Penha paraplégica. Continuando o texto, atualmente, Maria da Penha dá nome à Lei Brasileira número 11.340, que tem por objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Voltando lá no início do texto, eu quero que você observe uma palavra que se repete. A palavra que se repete é Maria da Penha, não é? Maria da Penha, Maria da Penha. Tem mais alguma aqui? Tem. Maria da Penha. E depois, continuando, Maria da Penha. Veja que essa palavra, o nome, né, da nossa personalidade, se repetiu uma, duas, 3 vezes, depois que foi apresentada, inclusive tem até aqui no título, 4 vezes. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é um problema, tá? É um problema textual, porque uma palavra, quando ela se repete muito, deixa o texto mais lento. Existem maneiras de a gente melhorar a aparência desse texto, fazendo o quê? Substituindo aquela palavra que se repete por outras que vão trazer a mesma ideia, como a gente vai ver em seguida. Continuando com o mesmo texto, mas de forma diferente, veja só. Maria da Penha é uma farmacêutica cearense. Infelizmente, foi vítima de violência doméstica por parte do ex-marido, que ao atirar em suas costas, deixou-a paraplégica. Continuando, atualmente ela dá nome à Lei Brasileira 11.340, que tem por objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Já percebeu logo de cara, não é? Que Maria da Penha foi substituída, essa expressão, o nome da personalidade, foi substituída por uma palavra equivalente. No caso, nesse caso aqui, ó, deixou Maria da Penha paraplégica, quer dizer, deixou-a. Em vez de eu repetir o nome, eu uso o que a gente chama de pronome pessoal. É a mesma coisa que aconteceu na continuação do texto. Ela substituiu a palavra, a expressão, não é? Maria da Penha. Eu usei, portanto, um elemento coesivo. A gente vai falar mais disso mais pra frente, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de elementos coesivos logo agora mesmo. Eu quero que você preste atenção em o que é coesão, elemento coesivo e outras coisinhas mais, ok? Veja aí. Pois é, gente, um bom texto, um texto bom, tem coesão. Para haver coesão, a gente precisa dos elementos coesivos. A gente vai ver isso já já. E aí, tendo coesão, elementos coesivos, a gente tem um texto coerente e fluido, ok? Um texto melhor organizado. Vamos então desenvolver mais isso um pouco mais, observe aí na tela.
Prosseguindo, então, a gente tem estratégia de coesão. Uma estratégia de coesão se chama referenciação. O que essa referenciação permite? Permite retomar informações ou introduzir novos elementos no texto, ok? Quando ocorre a referenciação, a gente vai reconhecer o referente, e também, lógico, o elemento coesivo relacionado a ele. Ou seja, temos na referenciação um referente e um elemento coesivo. O referente, gente, é a informação que a gente retoma ou introduz. O referente é a informação que retomamos ou introduzimos no texto. Então, muita atenção a esse referente. O que quer dizer isso? Lembra quando você pede um x-salada por telefone e o entregador pede um ponto de referência? Quer dizer, uma informação que vai ajudar ele a encontrar o teu endereço, não é? Ah, é uma casa branca com portão verde, e isso é a referência. No texto, o referente é uma ideia importante a que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção nessa ideia, tá bom? É isso, o referente é uma ideia importante no texto. Uma ideia que já foi dita anteriormente ou que vai ser introduzida. Veja aí o exemplo. A gente vai continuar com referenciação, introdução de nova ideia. Presta atenção aí na seguinte frase. Eu queria isto, estudar mais. Continuando, olha só, nós temos um elemento coesivo, que é o pronome demonstrativo isto, que vai apresentar uma ideia, ou seja, vai trazer o meu referente. Estudar mais, ok? Isso aí é um exemplo de referenciação, introdução de nova ideia. Mas também temos retomada. Veja só, a retomada já é o contrário. A informação já foi dita antes. Assim, veja o exemplo, Maria e eu estamos estudando. Tá no Educa Mais, sexto tempo, né? Nós estamos no sexto tempo. Atenção aqui. Atenção ao elemento coesivo. Veja, para eu não repetir Maria e eu posso usar um equivalente, o pronome pessoal, não é? Nós estamos no sexto tempo. Viu que eu não repeti Maria e eu coloquei outra palavrinha, que é um elemento coesivo, é um pronome, e que está se referindo, que está retomando o seu referente, no caso, Maria e eu, tá certo? Vamos prosseguir? Vamos entender, ver outros exemplos de elementos coesivos, no caso, o pronome pessoal. Observe aí. Vamos continuar então com coesão, referenciação, elementos coesivos. E elementos coesivos, mais uma vez, vão organizar o texto, deixando ele fluido, legal de se ler, tranquilo, maravilhoso. E um dos elementos coesivos, né, que a gente usa são os pronomes pessoais, do caso reto. O que quer dizer isso? Esses pronomes, melhor dizendo, eles vão substituir um nome. E eles vão trazer a ideia de quem comete uma ação, quem é o sujeito de uma oração. Isso é assunto para outra aula. Mas enfim, pronomes pessoais do caso reto substituem nomes. E eles funcionam na escrita como elementos coesivos. Veja só aqui. Nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses pronomes, eles substituem nomes e eles representam a pessoa do discurso. Professor, discurso, política, tem discurso na política, mas discurso é qualquer expressão que a gente realiza, tanto na escrita como na fala. Ou seja, pessoas do discurso é quando o ser se expressa nesse discurso, escrito ou falado. Então, esses pronomes aqui, eles vão representar as pessoas do discurso. Primeira pessoa do discurso, que é aquela que fala.
segunda pessoa do discurso, que é aquela pessoa com quem se fala. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês. Vocês, nesse momento, são a segunda pessoa do discurso. E também tem a terceira pessoa do discurso, aquela de quem a gente fala alguma coisa, aquela a quem a gente se refere, certo? E aí tem no singular, no plural, por isso que esses pronomes aqui estão no singular e no plural, ok? Então vamos tratar mais um pouco de elementos coesivos agora dentro de texto. Observe aí na tela. Voltando lá com a nossa ideia de trazer mulheres importantes na história, né? Já falamos da Maria da Penha. Agora a gente tem a Anita Garibaldi. Você conhece? Se não conhece, depois faz uma pesquisa. A gente traz aqui uma mini biografia também, né, dela. Presta atenção. Anita Garibaldi, natural de Laguna, Santa Catarina, nasceu no século XIX. Perceba que a gente tem uma lacuna. Participou da Revolução Farroupilha. Foi companheira de Giuseppe Garibaldi. Também lutou nessa revolução. Lembra que eu falei para você que a gente tem que evitar repetições? A gente não vai repetir o nome da Anita Garibaldi, porque nós temos outros instrumentos, outras maneiras de retomar, né, Anita Garibaldi. Fazendo o quê? Usando um pronome pessoal. Ok, qual é o pronome pessoal que vai poder substituir a palavra Anita Garibaldi? A gente sabe que é uma mulher, gênero feminino, tá no singular. Então é lógico que você vai usar um pronome que vai ser correspondente, não é? No caso, ela. Isso mesmo, ela. Ela é o nosso pronome que vai substituir Anita Garibaldi. Ela participou da Revolução Farroupilha. Lembrando, se ela está se referindo a Anita Garibaldi, qual é o referente? O referente, lembrando, é aquela informação importante do texto. E presta atenção, um texto pode ter mais de um referente. Esse elemento coesivo, que no caso é o pronome, ele vai se relacionar ao seu referente, ok? Nesse caso, ela se relaciona a Anita Garibaldi, ok? Vamos continuar. Foi companheira de Giuseppe Garibaldi. Também lutou nessa revolução. Quem também lutou nessa revolução, a Revolução Farroupilha? O Giuseppe Garibaldi, ok? Agora a gente já mudou o referente. Já estamos falando de outra pessoa. Mas eu posso também usar um pronome substituindo Giuseppe para não repetir, Então eu vou usar o pronome correspondente masculino singular. Ele, olha aí. Ele também lutou nessa revolução. Qual é o referente mesmo de ele? Giuseppe Garibaldi vai ser o referente deste elemento coesivo, desse pronome, ok? Vamos a outro texto? Outra mulher importante na história é a Dandara. Para quem não conhece, a gente traz também uma mini biografia dela. Olha aí, no século XVII, Dandara lutou contra a escravidão no Brasil. Trabalhava na agricultura, tinha habilidades na capoeira e foi estrategista na defesa de seu povo. Prosseguindo, a gente tem: foi esposa de Zumbi dos Palmares. Ótimo! Lendo esse texto logo de cara, a gente já encontra um referente, não é? Dandara. Dandara é o nosso referente, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai evitar a repetição lá na lacuna, aqui onde a gente tem que preencher. Qual é o pronome que eu vou usar mesmo? Lembrando, Dandara foi uma mulher, gênero feminino, esse ser está no singular, então eu vou usar um pronome que vai substituir o nome Dandara, ou seja, eu vou usar o pronome pessoal do caso reto, ela, tá certo? Ela
trabalhava na agricultura. Ela trabalhava na agricultura. Tinha habilidade na capoeira e foi estrategista na defesa de seu povo. Tá vendo como eu consigo não repetir uma palavra? Lembrando que ela substitui a palavra Dandara. Sendo assim, Dandara é o que a gente chama de referente. E olha, eu estou fazendo uma retomada. Dandara, no início do texto, já aparece, né? Quando eu uso ela, eu estou retomando. Então, assim, se eu perguntar para você, faz de conta que você está lá fazendo a sua prova, o seu simulado, e aí eu pergunto, qual é o referente do pronome ela nesse texto da Dandara? Qual é o referente? O ela se refere a quem? Justamente se refere a Dandara. Dandara é o referente. Aí você vai lá e marca Dandara, ok? Continuando nesse texto para terminar, observe. Professor, o senhor colocou a letra aqui maiúscula, mas como é que a gente vai fazer? Pois é, nesse caso, eu poderia repetir de novo ela foi esposa de Zumbi dos Palmares. Ou eu poderia usar até uma palavra sinônima, né? Vamos dizer, a revolucionária foi esposa de Zumbi dos Palmares. Ou eu posso muito bem aproveitar que o verbo, como o verbo já está se referindo a Dandara, eu nem preciso colocar aqui um elemento coesivo, porque na verdade, essa jogada do verbo, como ele está bem próximo, ele tá trazendo a informação que é a Dandara que foi esposa de Zumbi dos Palmares, então eu não preciso colocar, o próprio verbo já indica e a gente com certeza consegue compreender, ok? Nesse caso, eu escolho não repetir o pronome ela, eu deixo sem. Eu fiz esse símbolo aqui, ó, que significa nulo, tá? Não tem pronome. Ok, gente? Prestaram atenção? Gostaram do assunto? Então vamos praticar? Vamos ao exercitar. Muito bem, minha gente, vamos exercitar, não é? É o seguinte, vamos brincar, vamos fazer de conta que você está chegando lá na sala de aula, e é dia de simulado. Você vai ler vários textos legais, bacanas, e vai procurar referentes naquele texto. Inclusive, a partir de hoje, leia, quando você for ler textos, procure os referentes que se apresentam ali no texto, que você vai ficar craque em encontrar e identificar os elementos coesivos e os referentes também. A gente vai aproveitar esse momento para fazer isso. Vamos à questão 1, observe aí. A gente tem a Chiquinha Gonzaga. A questão diz, leia e responda marcando a alternativa correta. Agora você vai ler, né? Mulheres na História, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira que nasceu no século XIX na cidade do Rio de Janeiro. Ela compôs as canções Lua Branca e Ó Abre Alas. Continuando, o pronome pessoal do caso reto, destacado no texto, se refere à expressão Lua Branca, letra A, letra B, cidade, letra C, brasileira, letra D, Chiquinha Gonzaga. Tá fácil, né? Mas aí daqui a pouco a gente discute. Faça aí a atividade, discuta com seus colegas, com seu professor, sua professora. Já já a gente retorna.
Ó, o pessoal do fundão aí, vamos prestar atenção na correção agora, tá bom? Veja aí o texto sobre a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi uma compositora, pianista, maestrina brasileira, que nasceu no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro. Ela compôs as canções Lua Branca e Ó Abre Alas. A questão pede: o pronome pessoal do caso reto destacado no texto se refere à expressão. Primeiro a gente tem que saber qual é o pronome pessoal que está destacado. Ela, beleza. E aí, se refere a Lua Branca, cidade, brasileira ou Chiquinha Gonzaga? Vamos prestar atenção aqui? De forma bem simples, a gente precisa encontrar o referente, não é? Se eu estou perguntando a que elemento o ela se refere, eu preciso encontrar o referente, né? E aí ele deu como referente algumas alternativas. Lua Branca, não foi? Aí, brasileira. Que mais? Deixa eu me lembrar aqui. Lua Branca, cidade, ó. E também Chiquinha Gonzaga, não foi? A própria Chiquinha Gonzaga. Então perceba, ela pode se referir a qualquer uma dessas expressões. Lembra que o pronome pessoal, ele substitui um nome. Esse nome pode ser um ser, pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa, tá bom? Um objeto. E ela, nesse caso, está no feminino. Todas as palavras estão no feminino e estão no singular. Cidade, ela. Brasileira, ela. Pode combinar. Lua Branca, o nome de uma música, ela. Também pode, é possível. Mas, logicamente, como você é muito esperto, como você é muito esperta, percebeu que o referente aqui no caso é Chiquinha Gonzaga. Ela compôs as canções Lua Branca e Ó Abre Alas. Logicamente, pessoal, a gente tem que prestar atenção no contexto, né? Os verbos, eles vão também nos ajudar a encontrar o referente. É um conjunto, tá bom? É um conjunto e a gente precisa prestar atenção nas pistas que o texto apresenta. Então, assim, logicamente, nossa referente, o pronome ela, né? O pronome ela se refere a Chiquinha Gonzaga nesse texto. Ok? Vamos prosseguir. Vamos continuar exercitando a cabeça, a análise de textos. Vamos à questão 2. Observe aí, temos mais um texto sobre uma mulher bem importante nas artes plásticas, a Frida Kahlo. A questão 2 diz o seguinte: leia e responda marcando a alternativa correta. Mulheres da história, Frida Kahlo. Frida Kahlo nasceu no México em 1907. Após um grave acidente, a artista passou a usar um cavalete adaptado. Surpreendentemente, essa era a maneira como pintava seus famosos autorretratos. Ela foi uma das mais importantes pintoras do século XX. Pois é, e a questão diz: o pronome ela retoma o referente pintoras, bonde, cama ou Frida Kahlo. Faça aí a atividade que daqui a pouco a gente retorna, tá?
Muito bem, gente, vamos à resposta da questão 2. A gente também tem uma mini biografia, no caso é da Frida Kahlo, ok? Frida Kahlo nasceu no México em 1907. Após um grave acidente, a artista passou a usar um cavalete adaptado. Surpreendentemente, essa era a maneira como pintava seus famosos autorretratos. Ela foi uma das mais importantes pintoras do século XX. E aí a gente pede o referente, né? O pronome ela retoma o referente. Vamos à resposta logo aqui, porque de fato é muito fácil de a gente perceber que se refere a Frida Kahlo, não é? Ela. As outras alternativas trazem situações que a gente pode até excluir. Por exemplo, pintoras não pode ser porque está no plural, ok? Bonde, o bonde, não pode ser porque é uma palavra masculina. Poderia ser cama? Poderia, é uma palavra feminina, está no singular, mas pelo contexto a gente também elimina facilmente cama, ok? Lógico que o referente no texto é Frida Kahlo. E aí, gente, eu queria aproveitar para dizer que nós temos outros tipos de elementos coesivos, se referindo ao referente, né? Retomando o referente Frida Kahlo. Por exemplo, a artista está substituindo Frida Kahlo, então é outra estratégia, né? O pronome ela, que a gente viu lá nas alternativas, também se refere a Frida Kahlo. Será que tem mais alguma? Nasceu no México após um grave acidente, era maneira... Enfim, são esses dois elementos coesivos que a gente tem, a artista e ela. E eu também aproveito para dizer uma coisa bem importante, né? Uma marca nesse texto é a palavra surpreendentemente. Essa era a maneira como pintava seus famosos autorretratos. Isso aqui, gente, está trazendo uma pequena opinião no texto, né? É um exemplo de modalização nesse texto, em que o autor traz uma pequena opinião, uma pequena impressão sobre a artista, no caso a Frida Kahlo, ok? Vamos agora fazer mais uma coisa bem legal, é o Desafio Educa Mais. Vamos lá! Desafio Educa Mais para você. Vamos trazendo aqui outro texto. Na verdade, é o mesmo texto, mas outra situação. Observe aí. Leia e responda marcando a alternativa correta. Maria da Penha, cujo nome se relaciona à lei brasileira número 11.340, é uma farmacêutica cearense. Ponto. Infelizmente, foi vítima de violência doméstica por parte do ex-marido, que, ao atirar em suas costas, deixou-a paraplégica. É uma situação triste, né, gente? Mas a gente precisa tratar, porque a Maria da Penha teve muita importância, né? Dar nome a uma lei. E aí é importante a gente trazer aqui para a nossa aula, tá? Considerando esse texto, nós temos, na expressão deixou-a, o pronome a retoma seu referente, que é... Qual é o referente? Letra A, Maria da Penha. Letra B, farmacêutica. Letra C, lei. Letra D, vítima. Faça a atividade aí, discuta com seu colega. Já já a gente traz a resposta.
Muito bem, pessoal. Analisando o texto, vamos encontrar o referente e os elementos coesivos, tá? Para que a gente possa responder. Deixou-a. O azinho aqui se refere a qual referente? Vamos analisar o texto. Antes da resposta, eu quero dizer para você que nós temos outros elementos no texto que contribuem para a nossa coesão textual. Lembrando, nós temos a informação mais importante, que é Maria da Penha. Maria da Penha é o nosso referente, ok? E aí a gente tem outras palavrinhas que vão se referir a ela, que vão retomar Maria da Penha. Por exemplo, esse cujo aqui é um pronome relativo, é até culto, né? A gente não costuma ver o cujo em textos simples, a gente vê em textos mais elaborados. Cujo nome significa o nome dela, ok? Então ele se refere a Maria da Penha. Beleza. O nome da Maria da Penha se relaciona à Lei Brasileira 11.340. Ótimo. É uma farmacêutica cearense, de certa forma, isso aqui retoma a Maria da Penha, ok? Temos a... Foi vítima. Quem foi nesse caso? A Maria da Penha. De certa forma, a gente consegue enxergar que está se referindo a Maria da Penha, logicamente. E depois tem o nosso verbo principal aqui que caiu na questão, não é? Deixou-a. Quem deixa alguma coisa ou deixa alguém. No caso, provocou o mal a alguém aqui, né? O ex-marido provocou o mal. Então, deixou-a. De forma popular, a gente diria ela. Deixou ela. Só que, gramaticalmente, conforme as regras gramaticais, não pode ser deixar ela. Tem que ser deixá-la, deixou-a, ok? Então, não vamos usar ela. Em vez de ela, vamos usar este pronomezinho aqui, ó, a, que no caso está se referindo também a Maria da Penha. Então, eu já dei a resposta, né, gente? Logicamente, o referente é Maria da Penha. As outras alternativas a gente descarta porque, conforme a análise, a gente não identifica como referente. E outra coisinha que eu quero dizer é que a palavra, infelizmente, traz uma opinião, uma pequena opinião de quem escreveu o texto. Ou seja, traz uma modalização nesse texto. Isso mesmo, o Desafio Educa Mais também é um momento para a gente trazer novas explorações, né? Aprender um pouquinho mais também, além de responder a questão, ok? Vamos ao que aprendemos hoje. O que aprendi hoje? Observe aí. Ótimo! Finalizando a aula, o que aprendi hoje? Aprendemos várias coisas, não foi? Coesão textual, elemento coesivo, estratégia de coesão, referenciação também, não foi? Vimos o referente, referenciação, introdução, referenciação, retomada e também vimos os pronomes pessoais do caso reto como elementos coesivos. Nunca mais vou esquecer, nunca mais se esqueça disso, ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, até.